Hoje eu vou mostrar 8 formas insanas para secar muito rápido e transformar seu corpo. Primeiro, treine pesado mesmo em déficit. Uma das maiores armadilhas quando a gente entra em fase de corte, ou seja, de déficit calórico, é achar que precisa pegar mais leve no treino. Muita gente pensa, tô comendo menos, então preciso treinar menos pesado senão vou me machucar. Mas a real é que isso só sabota o processo. Quando você treina pesado mesmo em déficit, você manda uma mensagem clara para o seu corpo. Eu ainda preciso dessa massa muscular aqui. O corpo, que é extremamente inteligente, responde preservando seus músculos e queimando gordura como prioridade. Agora, se você começa a aliviar nos treinos, usar carga leve, treinar pela metade, o corpo entende que aquele músculo já não é tão necessário. E aí sim você corre o risco de catabolizar. Treinar pesado em déficit não significa se matar ou ignorar sinais de fadiga. Significa manter a intensidade, trabalhar com as melhores cargas possíveis dentro do seu nível atual de energia e manter o estímulo que construiu os músculos. Ou seja, manter o seu treino o mais próximo possível da fase de bulking, com os ajustes necessários, claro, volume um pouco menor, descanso mais controlado e mais atenção à recuperação. Segundo, déficit calórico consistente. Tudo começa com uma coisa simples, mas que muita gente ainda ignora: déficit calórico. Não importa quantos chás milagrosos você tome, quantas cápsulas secadoras você compre ou quantos treinos você faça por dia. Se você não estiver consumindo menos calorias do que gasta, a gordura não vai embora. Ponto final. Mas o detalhe aqui não é só entrar em déficit, é manter esse déficit de forma consistente e sustentável. Porque o que atrapalha a maioria das pessoas não é a falta de esforço, é a falta de constância. Segunda-feira a pessoa come certinho, terça também, mas na quarta já tá beliscando o que não devia. No fim de semana então, vira festa. E aí o corpo nunca entende que ele precisa usar as reservas de gordura como fonte de energia. Ele continua recebendo estímulo confuso. E não precisa ser um déficit maluco. Não é sobre cortar tudo e sofrer. Um déficit agressivo demais até pode dar resultado rápido nos primeiros dias, mas logo vem a fadiga, a perda de músculo e o efeito sanfona. O ideal é um déficit moderado, mas firme. Algo entre 300 a 500 calorias abaixo do seu gasto diário já é o suficiente para começar a secar com segurança e consistência. E aqui entra o verdadeiro segredo: aderência. Você só vai manter um déficit se a sua alimentação for realista, encaixar na sua rotina e não virar uma tortura. Quem domina isso entende que secar não é sobre sofrer, mas sobre estratégia. Terceiro, aumente o seu gasto diário além da academia. Quando a gente fala em queimar gordura, a maioria das pessoas pensa só na hora do treino, mas a verdade é que a maior parte das calorias que você gasta por dia, ela vem do que chamamos de NEAT, que é o gasto calórico não associado ao exercício, ou seja, tudo aquilo que você faz fora do treino. Andar, subir escada, limpar a casa, trabalhar em pé, brincar com o cachorro. É aí que mora uma chance de ouro para secar mais rápido. Se você aumenta sua atividade ao longo do dia, seu corpo passa a gastar muito mais energia de forma natural, sem que você precise passar horas extras fazendo cardio. Dar mais passos ao longo do dia, usar menos o elevador, levantar da cadeira a cada hora, e isso, somado ao treino e ao déficit alimentar, cria um ambiente perfeito para perda de gordura. Quarto, aeróbio de jejum. O aeróbio em jejum é uma das estratégias mais antigas e mais polêmicas para quem quer secar rápido. Vamos começar do início. Quando você acorda de manhã, seu corpo já passou várias horas sem receber alimento. Os estoques de glicogênio, que é o combustível rápido do corpo, estão um pouco reduzidos, e a insulina, que é o hormônio que atrapalha a queima de gordura quando está alta, está lá embaixo. Ou seja, é o cenário perfeito para estimular a oxidação de gordura, principalmente se você fizer uma atividade aeróbica leve ou moderada nesse momento. Mas calma, isso não significa que o corpo vai automaticamente queimar mais gordura total ao longo do dia só porque você fez cardio em jejum. O que acontece é que naquele momento específico, sim, uma maior parte da energia usada vem da gordura. Isso pode dar uma ajudinha extra no processo, principalmente se você já estiver com uma alimentação organizada e em déficit calórico. Agora, por que essa técnica divide tanto opiniões? Porque muita gente interpreta errado. Tem quem ache que fazer cardio em jejum vai compensar uma alimentação ruim ou sedentária no resto do dia. Não vai. E tem também quem ache que, por estar em jejum, deve fazer HIIT, correr na rua igual um louco ou treinar até quase desmaiar. Também não é por aí. O aeróbio em jejum precisa ser feito com cautela e inteligência, nada de intensidade alta. Quinto, use o HIIT a seu favor. Se você quer acelerar o processo de queima de gordura e tem pouco tempo para treinar, o HIIT pode ser o seu melhor amigo. HIIT, para quem ainda não está familiarizado com o termo, significa treinamento intervalado de alta intensidade. E a lógica dele é simples, mas poderosa: alternar picos curtos de esforço máximo com momentos breves de descanso ou esforço leve. Por exemplo, 30 segundos
segundos correndo o mais rápido que puder, seguidos de 30 segundos andando. Repete isso por 15 a 20 minutos. E pronto, você tem um treino brutal que desafia seu corpo, acelera o coração e dispara a queima de gordura. Mas por que o HIIT é tão falado quando o assunto é secar rápido? Primeiro, porque ele é eficiente. Enquanto um aeróbico tradicional de 1 hora queima calorias principalmente durante o exercício, o HIIT continua queimando calorias por horas depois do treino, graças ao efeito EPOC, que é o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Em outras palavras, seu metabolismo fica acelerado mesmo depois de você já ter tomado banho e voltado para a vida normal. Segundo, porque ele preserva mais massa muscular do que muitos imaginam. Diferente de longos treinos de cardio em ritmo constante, que podem consumir um pouco da sua musculatura quando feitos em excesso, o HIIT tende a manter seu corpo em modo agressivo, queimando gordura, mas com estímulo muscular ainda presente. Terceiro, porque ele encaixa bem em qualquer rotina. Não precisa de 1 hora livre, não precisa de academia. Dá pra fazer em casa, na rua, na escada, usando só o peso do corpo. E ainda assim ter um resultado absurdo. Sexto, corte lixo 100% por 2 semanas. Essa estratégia parece radical, e é mesmo. Mas às vezes, para dar um choque no corpo e nos resultados, você precisa ir pro extremo por um tempo controlado. E 2 semanas já são suficientes para sentir uma baita diferença no espelho, no ânimo e até na balança. O que é corte total? Significa tirar tudo que é inflamatório, pesado e que atrapalha seu processo de secar. Refrigerante, açúcar, fritura, farinhas refinadas, comidas industrializadas, bebidas alcoólicas, fast food. Durante 14 dias, nada disso entra. A ideia aqui é limpar o terreno, tirar os estímulos ruins, os excessos de sódio, os picos de glicose, a retenção causada por ultraprocessados. E o mais importante, substituir isso por comida de verdade. Proteínas magras, carboidratos bons e naturais, legumes, frutas, gorduras saudáveis, bastante água. Isso não é dieta milagrosa, é o básico bem feito. Sétimo, durma como um atleta. Se você treina certinho, come limpo, faz cardio e ainda assim tem dificuldade para secar, pode apostar. O sono tá no meio do problema, porque dormir não é só descansar. É quando o corpo se recupera, regula os hormônios e literalmente decide o que fazer com a gordura, com os músculos e com a energia que você produziu ao longo do dia. Dormir mal bagunça tudo. Grelina, leptina, insulina, cortisol. Todos esses hormônios que controlam fome, saciedade, estresse e queima de gordura entram em colapso quando você dorme pouco ou dorme mal. A grelina, por exemplo, aumenta a fome. A leptina, que diz que você está saciado, cai. Resultado? Você acorda com mais vontade de comer besteira, tem menos controle sobre a dieta e mais chance de atacar açúcar e gordura para compensar o cansaço. Dormir mal te deixa mais fraco no treino e com menos paciência para segurar firme na alimentação. Já quando você dorme bem, entre 7 e 9 horas por noite, o cenário muda. O GH, hormônio do crescimento, sobe, a testosterona melhora, o cortisol abaixa e o corpo entra em modo recuperação e queima. Você acorda mais seco, mais disposto, mais focado. Dormir bem é igual tomar um suplemento invisível, mais natural. Um atleta de verdade sabe, quem não dorme, não evolui. Oitavo, manipule os carboidratos com inteligência. Cortar carboidrato de vez pode até dar resultado rápido, mas também pode destruir sua performance, atrapalhar seus treinos e te deixar em frangalhos em poucos dias. O segredo real está em manipular os carboidratos de forma estratégica, não sair cortando tudo na loucura. Durante um processo de cutting mais agressivo, o ideal é reduzir os carboidratos progressivamente, priorizando fontes de baixo índice glicêmico, como arroz integral, batata doce, aveia e vegetais fibrosos, e deixando os picos de carbo para os momentos em que você mais precisa de energia, como pré e pós-treino. Esse é o conceito de carb timing. Você organiza seus carboidratos ao redor do treino, garantindo rendimento e recuperação muscular sem excesso que vira gordura. Outra técnica poderosa é o carb cycling, ou ciclagem de carboidrato. Em alguns dias da semana, você mantém os carboidratos mais baixos e em outros dias aumenta levemente, geralmente nos dias de treino mais intenso ou de pernas. Isso confunde o corpo, evita a adaptação metabólica e ainda ajuda a preservar massa muscular. Se você aplicar essas estratégias com seriedade, disciplina e consistência, não tem mágica. Os resultados vão vir. Secar de verdade exige mais do que só fechar a boca ou fazer 1000 horas de cardio. Exige estratégia, inteligência e atitude.
Não adianta buscar atalhos se você não está disposto a seguir um plano. Então pega tudo o que falamos aqui, escolhe o que encaixa melhor na sua rotina e começa hoje. Não na segunda, não no mês que vem. Hoje. Quer mais dicas de treino, dieta e estratégias para mudar de verdade? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários qual desses pontos você já faz, ou qual vai começar agora. Nos vemos no próximo vídeo. Bora secar? Porque o shape não se constrói no conforto.